Uma civilização que durou mais do que qualquer outra na Terra começou com uma enchente que quase destruiu tudo. Não uma enchente metafórica, uma real. O Rio Amarelo, que os chineses mais tarde chamariam de Dor da China, é um dos cursos d'água mais violentos e imprevisíveis do planeta. Ele carrega mais sedimentos do que qualquer outro grande rio do mundo. Esses sedimentos construíram a planície do norte da China, uma das regiões agrícolas mais férteis da Terra. E esses mesmos sedimentos, acumulados por séculos no leito do rio, elevam o nível da água até que o rio transborda e muda completamente de curso, às vezes percorrendo centenas de quilômetros da noite para o dia, inundando províncias inteiras e matando milhões de pessoas. Para as pessoas que primeiro se estabeleceram às suas margens, o Rio Amarelo era, ao mesmo tempo, a fonte de tudo e a ameaça de tudo. E mesmo assim, elas ficaram e elas construíram. E o que construíram foi continuamente habitado, continuamente registrado e continuamente desenvolvido por mais tempo do que qualquer outra civilização na história humana. Por que aqui? Porque ficaram ao lado de um rio que podia matá-las sem aviso. A resposta é a mesma que explica a Mesopotâmia, que explica o Egito, que explica toda a grande civilização fluvial. O perigo e a fertilidade eram inseparáveis. Não dava para ter um sem o outro. E a fertilidade era tão extraordinária que gerações e gerações decidiram que o perigo valia a pena. A planície do norte da China, irrigada pelo Rio Amarelo, produzia colheitas capazes de sustentar densidades populacionais inimagináveis em quase qualquer outro lugar do mundo antigo. Primeiro, o milhete, depois, o arroz no sul, onde o rio Yangtze criou uma zona agrícola diferente, mas igualmente produtiva. O excedente que se acumulava nos anos bons se tornou a base de tudo que veio depois, mas excedente requer armazenamento. Armazenamento requer administração. Administração requer poder. E poder, no mundo antigo, exigia uma história que explicasse por que algumas pessoas davam ordens e outras as obedeciam. A história chinesa foi uma das mais duradouras já inventadas. O céu tinha uma ordem. O cosmos era estruturado, hierárquico, proposital. E o governante da China, qualquer que fosse a dinastia no poder num dado momento, mantinha sua posição porque o céu lhe havia concedido o direito de governar. O mandato do céu, não herdado automaticamente, não permanente. O mandato podia ser retirado. Se um governante fosse injusto, se as enchentes viessem, as colheitas falhassem e o povo sofresse, era evidência de que o céu estava retirando sua aprovação. E uma nova dinastia que derrubasse a antiga não era rebelde, era a substituta escolhida pelo céu. Isso não era só filosofia, era a tecnologia política mais sofisticada que o mundo antigo produziu. Dava a cada dinastia que sucedia uma reivindicação legítima de poder. Dava a toda a população que sofria sob um mau governante uma estrutura teológica para a revolta e criou um ciclo, o ciclo dinástico, que se repetiu ao longo de 4.000 anos de história chinesa com uma regularidade impressionante. Ascensão, consolidação, era de ouro, corrupção, declínio, enchente, fome ou rebelião, colapso, nova dinastia, repetir. Entender esse ciclo é a chave para entender a história chinesa, não como uma série de eventos isolados, mas como um sistema, uma máquina que continuou produzindo o mesmo padrão porque a lógica subjacente, a relação entre o rio, o excedente agrícola, o estado administrativo e o mandato do céu nunca mudou fundamentalmente. Mas antes que o ciclo pudesse começar, alguém precisava iniciá-lo. As primeiras dinastias chinesas existem na fronteira entre história e mito. A dinastia Xia é mencionada em textos antigos como a primeira casa governante da China, fundada por um homem chamado Yu, que domou as enchentes através da engenharia, cavando canais, redirecionando rios, passando anos longe da família para completar o trabalho. Se Yu foi uma pessoa real, uma figura histórica mitificada ou uma pura invenção, ainda é debatido. A evidência arqueológica para uma dinastia Xia é sugestiva, mas não conclusiva. O que não se debate é o que veio depois. A dinastia Shang é real. Suas cidades foram escavadas, seus ossos foram lidos,
E o que esses ossos revelam é uma civilização de sofisticação extraordinária e violência extraordinária existindo simultaneamente. Os ossos oraculares dos Shang, omoplatas de gado e cascos de tartaruga usados para adivinhação, depois arquivados em depósitos reais, estão entre os documentos mais extraordinários da história humana. Eles registram perguntas feitas a ancestrais e deuses. A colheita será boa? A esposa do rei dará à luz um filho? O exército será vitorioso? E inscritos neles, a forma mais antiga da escrita chinesa, uma escrita tão sofisticada que já era produto de séculos de desenvolvimento, uma escrita que evoluiria continuamente, mas nunca se afastaria fundamentalmente de suas origens, conectando os caracteres chineses modernos, usados hoje aos símbolos gravados em ossos de 3.000 anos. Os Shang também praticavam sacrifício humano numa escala que choca o leitor moderno. Enterros reais continham não apenas tesouros, mas servos, criados, soldados, concubinas, mortos para acompanhar o rei na vida após a morte. Milhares de crânios foram encontrados nas covas sacrificiais da capital Shang. O poder do rei Shang era total e sua expressão era total, incluindo o poder de acabar com a vida daqueles ao seu redor como demonstração de sua conexão com o divino. Então, chegaram os Zhou. A dinastia Zhou derrubou os Shang e governou a China, de várias formas, com diferentes graus de controle real, por quase 800 anos. Nenhuma dinastia na história chinesa e nenhuma dinastia em qualquer lugar do mundo durou tanto. O período Zhou foi quando a civilização chinesa adquiriu as bases intelectuais que a definiram pelos próximos 2.500 anos. Os primeiros reis Zhou governavam diretamente. Seu poder era real e sua administração eficaz. Mas, conforme o território sob autoridade nominal dos Zhou se expandia, o poder real foi transferido para os senhores de várias regiões. Ao longo das gerações, esses senhores se tornaram efetivamente independentes. Lutavam entre si, construíam exércitos, desenvolviam novas técnicas agrícolas para produzir os excedentes que financiavam esses exércitos, competiam pelos melhores administradores, melhores generais, melhores pensadores. E nessa competição, brutal, exaustiva, com séculos de duração, algo notável aconteceu. As ideias também começaram a competir. O período que os historiadores chineses chamam de período das primaveras e outonos e o posterior período dos estados combatentes foi a era mais fértil intelectualmente na história chinesa. O caos dos estados rivais criou uma demanda por sabedoria. Como um estado deveria ser organizado? Que obrigações um governante devia ao seu povo? Que obrigações o povo devia ao governante? O que fazia um bom soldado, um bom ministro, um bom pai, um bom filho? Os pensadores que responderam a essas perguntas, Confúcio, Laozi, Mozi, Mêncio, Zhuangzi, Xunzi, Han Feizi, não eram filósofos isolados trabalhando no conforto acadêmico. Eram conselheiros, professores, andarilhos que se moviam de corte em corte, vendendo suas ideias a governantes desesperados por qualquer vantagem sobre seus rivais. O mercado de ideias era um mercado literal, e o que estava em jogo era a sobrevivência dos estados. Confúcio argumentava que a ordem vinha da virtude. Que se os governantes modelassem o comportamento correto, benevolência, retidão, propriedade ritual, a sociedade se alinharia naturalmente. A família era o modelo para o Estado. A relação entre governante e súdito espelhava-lhe a relação entre pai e filho. Han Feizi discordava completamente. Virtude era um conto de fadas. Governantes eram motivados pelo interesse próprio, ministros eram motivados pelo interesse próprio, todos eram motivados pelo interesse próprio. A solução não era apelar para a virtude, mas projetar um sistema de recompensas e punições tão precisamente calibrado que o interesse próprio automaticamente produzisse o comportamento correto. Lei, não virtude. Estrutura, não moralidade. O estado que levou as ideias de Han Feizi mais a sério foi Qin, um estado do oeste considerado semi-bárbaro pelos reinos sofisticados do leste. Qin implementou um programa de reforma administrativa radical sob um estadista chamado Shang Yang, reforma agrária. Meritocracia substituindo a aristocracia, lei padronizada e brutal, o desmantelamento sistemático de tudo que dava poder às antigas famílias nobres
e sua substituição por uma burocracia que servia apenas ao governante. Os resultados foram aterrorizantes e eficazes na mesma medida. O exército de Qin se tornou o mais formidável da China. A administração de Qin se tornou a mais eficiente. A produção agrícola de Qin financiou guerras que os outros estados não conseguiam igualar. Ao longo das gerações, Qin conquistou seus vizinhos um por um. E então, no espaço de uma única década, o governante de Qin completou o que nunca havia sido feito antes. Unificou toda a China sob um único governo. Deu a si mesmo um novo título, o primeiro imperador, Qin Shi Huang, porque nenhum título existente era adequado para o que ele havia realizado. Ele padronizou pesos e medidas em todo o império, padronizou a escrita para que oficiais de todos os cantos da China pudessem ler os mesmos documentos. Construiu estradas, conectou muros existentes na primeira versão do que se tornaria a Grande Muralha, ordenou a queima de livros que desafiavam sua autoridade e a execução de estudiosos que preservavam ideias proibidas. Ele também encomendou seu próprio túmulo, um vasto palácio subterrâneo guardado por um exército de 8.000 guerreiros de terracota, cada um único, cada um em formação, como se pronto para lutar por seu imperador na vida após a morte. Ele esperava que sua dinastia durasse para sempre. Ela durou 15 anos. A brutalidade da administração Qin criou um império, mas destruiu a boa vontade necessária para sustentá-lo. Dentro de anos após sua morte, a rebelião se espalhou pela China. A dinastia desmoronou. E de suas ruínas, surgiu a dinastia Han, que manteve a máquina administrativa de Qin, mas suavizou suas arestas com a ideologia confuciana, apresentando o imperador não como um autocrata absoluto, mas como uma figura paterna benevolente que governava pela virtude tanto quanto pela lei. A dinastia Han durou 400 anos. Criou o modelo do governo imperial chinês que persistiria, com variações, pelos próximos 2.000 anos. Foi sob os Han que a civilização chinesa se definiu. Sua literatura, sua filosofia, seu sistema de exames burocráticos, sua compreensão do que significava ser chinês. O povo da China ainda se chama de povo Han. A escrita que usam descende dos ossos oraculares Shang. A filosofia política que fundamenta seu governo carrega a marca de cada pensador que tentou responder à mesma pergunta durante o período dos estados combatentes: como você mantém unido um país vasto, diverso e difícil? A resposta que a China desenvolveu, um estado burocrático, centralizado, legitimado por uma combinação de ética confuciana e o mandato do céu, sempre em tensão com as forças que separam grandes territórios, tem 4.000 anos de idade e ainda está sendo testada. O rio ainda inunda, o ciclo ainda gira. As perguntas sobre as quais Confúcio e Han Feize discutiam nas estradas poeirentas do período dos estados combatentes, virtude ou lei, persuasão ou força, o pai que lidera pelo exemplo ou o governante que lidera pelas consequências, não foram respondidas definitivamente. Elas nunca são. É por isso que as civilizações continuam fazendo essas perguntas.